Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. A natureza sempre guardou respostas simplesmente fascinantes para a ciência. Sabe, o que às vezes parece ser só uma estratégia bizarra de sobrevivência no mundo animal, muitas vezes esconde as chaves para resolver os nossos maiores desafios de saúde. Nesta análise de hoje, a gente vai explorar uma das jornadas científicas mais improváveis da medicina moderna. É uma história surreal que começa lá na aridez implacável do deserto, passa por adaptações biológicas extremas e culmina numa revolução farmacêutica que está redefinindo completamente o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade no mundo todo. Certo, então vamos mergulhar nisso. O que exatamente um lagarto superlento do deserto, intestino de porco e uma revolução médica de literalmente $1 trilhão têm em comum? Parece o começo de uma piada ruim, né? Mas a resposta para esse mistério forma a base de uma das classes de medicamentos mais procuradas e discutidas da atualidade. Para entender como o mercado farmacêutico chegou nesse ponto absurdo, a gente precisa olhar para bem longe dos laboratórios modernos e focar lá na poeira do deserto norte-americano. Apresento o monstro de Gila. O nome científico dele é Eloderma suspectum, e ele é esse réptil peçonhento com uma cara bem pré-histórica e movimentos super vagarosas. Ele é nativo dos desertos lá do sudoeste dos Estados Unidos e noroeste do México. Ele tem essa pele escura, cheia de escamas, com umas listras alaranjadas ou rosadas, que funciona como uma verdadeira armadura. Mas o que realmente intriga os biólogos é o estilo de vida extremo dele. Para sobreviver àquele calor absurdo e à falta de recursos, ele passa incríveis 90% da vida escondido debaixo da terra. E claro, por passar tanto tempo lá no escuro, o metabolismo desse bicho teve que se adaptar de um jeito drástico. Na verdade, tem um dado que é quase inacreditável. Esse lagarto faz, em média, apenas 6 refeições por ano. É isso mesmo, 6 vezes ao ano. Como ele não caça ativamente, ele depende puramente da sorte de cruzar com o ninho de um pássaro ou um pequeno roedor. Essa raridade toda de comida exige uma biologia impecável para sustentar o corpo dele durante os meses de jejum. Mas olha só, quando a comida finalmente aparece, o banquete é monumental. O monstro de Gila consegue comer até 50% do próprio peso corporal em uma única sentada. Para colocar isso em perspectiva, é como se um humano adulto comesse dezenas de quilos de comida de uma vez só. Em qualquer mamífero normal, essa bomba de calorias causaria um choque metabólico imediato, um pico de açúcar no sangue que poderia ser fatal. Mas o nosso lagarto lida com essa enxurrada de gordura e açúcar sem o menor problema, mantendo a glicose super estável. O segredo para esse superpoder metabólico estava escondido num lugar muito improvável, no próprio veneno dele. Lá no começo dos anos 90, um pesquisador chamado Dr. John Eng isolou um peptídeo na saliva venenosa do lagarto e batizou de Exendina 4. Ele percebeu que o lagarto usava isso não só para imobilizar as presas, mas principalmente para desacelerar a própria digestão. A Exendina 4 processava aquela refeição gigantesca bem devagarinho, garantindo energia aos poucos ao longo de vários meses. E isso ilustra de forma brilhante por que a ciência se voltou com tanta atenção para este réptil. No laboratório, eles descobriram que a Exendina 4 é estruturalmente muito parecida com um hormônio que nós temos no nosso intestino, o GLP-1, que regula a insulina e a saciedade. A grande diferença? O nosso GLP-1 natural é super frágil e some do sangue em minutos. Já a versão do lagarto, forjada por milênios de evolução pesada no deserto, é super resistente e fica ativa no organismo por horas a fio. Era o molde perfeito que a medicina precisava. Bom, essa descoberta foi o estopim de uma nova era na farmacologia. Todo aquele trabalho dos anos 90 levou ao lançamento do Byetta, ou Exenatida, lá em 2005. Foi o primeiro remédio baseado na saliva do lagarto para tratar diabetes tipo 2. Depois disso, a evolução não parou mais. Modificações sintéticas criaram a famosa semaglutida, do Ozempic e o Wegovy, feita para durar dias no corpo. E a ciência continuou avançando até chegar à tizepatida, o Mounjaro, levando o tratamento para um patamar totalmente novo. O jeito que esses medicamentos funcionam é sensacional, porque eles atacam o problema por vários lados ao mesmo tempo. Primeiro, eles mandam o pâncreas liberar insulina, mas só quando a glicose está alta. Segundo, reduzem a produção de glucagon, que é o que aumenta o açúcar no sangue. Terceiro, igualzinho ao que acontece no estômago do lagarto, eles retardam o esvaziamento gástrico, a comida demora mais para ser digerida. E quarto, atuam direto no cérebro, mandando um sinal fortíssimo de saciedade.
A fome simplesmente desaparece porque a mente acha que o corpo já está cheio. Mas a ciência médica não parou no lagarto, não. Para chegar no nível atual de eficácia, os pesquisadores precisaram olhar para outro animal super estudado na fisiologia humana, o porco. Focando no intestino suíno, eles acharam e mapearam um segundo hormônio metabólico crucial, chamado GIP. Esse sinal também se mostrou vital para regular a energia, a fome e a insulina. O GIP virou a peça final desse enorme quebra-cabeça. E foi exatamente a união dessas duas vias de conhecimento que deu origem à tirzepatida. Diferente dos remédios anteriores, que focavam só no GLP-1, a tirzepatida é um agonista duplo. Prestem bem atenção nisso. Ela imita, simultaneamente, os mecanismos inspirados no GLP-1 do lagarto e no GIP do porco. Essa ação dupla criou um remédio de uma potência inédita para controlar o açúcar e promover a perda de peso. O negócio foi tão estrondoso que catapultou o valor de mercado da fabricante, a Eli Lilly, para a impressionante marca de $1 trilhão. Então, o ponto crucial agora é esclarecer como esses remédios estão sendo regulados, especialmente com tanta informação desencontrada por aí. Recentemente surgiram os boatos de que toda essa classe de medicamentos tinha sido proibida no Brasil. Isso é um grande mito. A Anvisa precisou vir a público explicar que não existe proibição nenhuma sobre mão de aro ou a tirzepatida aprovados. A restrição oficial focou só na manipulação não autorizada de uma versão bem específica da semaglutida biológica em farmácias de manipulação. Para deixar esse cenário mais claro possível, a diferença está na origem da molécula. A semaglutida biológica é um composto extremamente complexo. A Anvisa percebeu que as farmácias de manipulação normais simplesmente não têm como garantir a segurança e a rastreabilidade dessa estrutura sensível. Por isso, aquelas fórmulas em gotas ou cápsulas manipuladas foram proibidas. Já a tirzepatida tem uma origem 100% sintética. Como ela tem os registros rigorosos em dia, continua totalmente liberada e segura para uso. É uma medida para proteger os pacientes, não para banir a ciência. Ah, e um detalhe super reconfortante que a gente não pode esquecer de mencionar. Nenhum monstro de argila é capturado ou machucado para abastecer essa indústria bilionária, tá? Embora a molécula tenha vindo do veneno original, os laboratórios hoje usam biotecnologia sintética de ponta. Os cientistas copiaram o código genético e fazem tudo em laboratório. Então o nosso lagartinho, que é uma espécie protegida, continua lá de boa, quietinho no deserto, enquanto a biologia brilhante dele ajuda a salvar vidas pelo mundo inteiro. Vamos avançar e ver como isso se encaixa numa tradição ainda maior na ciência. O monstro de Gila não é, de jeito nenhum, um caso isolado. As toxinas animais que a natureza cria para ataque ou defesa são incrivelmente precisas. Quando a gente isola essa precisão microscópica, conseguimos criar remédios vitais. Um exemplo clássico é o captopril para pressão alta, que veio direto de um peptídeo do veneno da nossa cobra jararaca. A gente também tem anticoagulantes potentes inspirados em sanguessugas e até tratamentos para dor crônica baseados em caracóis marinhos. Toda essa jornada, que começou com o ritmo lento e as refeições raras do monstro de Gila, é uma prova espetacular do poder da nossa biodiversidade. Transformar um veneno e adaptações extremas em tratamentos revolucionários leva tempo e muita pesquisa. Mas os resultados mudam a sociedade inteira. E isso nos deixa com uma reflexão final muito intrigante. Que outros milagres médicos estão aguardando pacientemente para serem descobertas na saliva, no veneno ou na biologia daquelas criaturas que a gente tanto teme ou simplesmente ignora? O próximo grande avanço da medicina pode estar rastejando agora mesmo por aí.